Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Jovem de 16 anos, nascido em Prado, assina primeiro contrato profissional com o Cruzeiro de Minas Gerais. Rádio Prado FM transmitirá jogo da seleção pradense pela Copa Consórcio Construir. Pelo Intermunicipal, grande festa é esperada na abertura da competição entre a campeã Coraci e a seleção de Itapetinga. Pela Copa Sul-Americana, Vasco empata em casa com o Olímpia do Paraguai. Santos vence o Macará e o Botafogo leva uma goleada do Cienciano na altitude. Mirassol empata em casa com a LDU. Agora, time precisa vencer fora se quiser pensar em classificação. Corinthians só empatou. Balanço dos campeonatos brasileiros Série A, B e C. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Campeonato Brasileiro Série C. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, começa nesse sábado, 17ª rodada. Vamos com os jogos. Às 17 horas, 2 jogos. Volta Redonda e Ituano, Amazonas e Botafogo da Paraíba. Às 19h30, mais 2 jogos. Brusque e Inter de Limeira, Santa Cruz e Maranhão. Já no domingo, às 16 horas, também temos 2 jogos. Caxias e Figueirense, Floresta e Anápolis. E às 18h30, mais 2 jogos, Barra Itabaiana, Confiança e Maringá. Na segunda-feira, 2 jogos às 20 horas. 2 jogos às 20 horas, Guarani e Ipiranga, Ferroviária e Paysandu. Campeonato Brasileiro Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Sexta-feira começam os jogos. Às 19h30 tem 2 jogos, São Bernardo e Botafogo de São Paulo, Ponte Preta e Náutico. Às 20h30, Sport e Londrina. No sábado nós teremos 4 jogos, 3 jogos às 16 horas, Criciúma e Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova, Ceará e Cuiabá. E às 18h30, Juventude e Fortaleza. No domingo, mais 3 jogos. Às 11 horas da manhã, Operário do Paraná e Avaí. América Mineiro e Atlético às 18h30, CRB e Novo Horizontino também às 18h30. Campeonato Brasileiro. Já pelo Campeonato Brasileiro Série A, 23ª rodada. Os próximos confrontos programados para esse final de semana. No sábado, teremos 3 jogos. Às 16h30, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Às 18h30, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Bragantino. E às 21 horas, no Morumbi, São Paulo e Curitiba. No domingo, teremos Chapecoense e Bahia às 11 horas na Arena Condá, Vasco e Santos. Às 4 da tarde, em São Januário. Ainda às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV. Mirassol e Flamengo vão estar em campo às 18h30 no Maião. Vitória e Botafogo também às 18h30 no Barradão. E fechando, Corinthians e Cruzeiro às 19h30 na Neoquímica Arena. Para fechar a rodada, na segunda-feira, Internacional e Remo às 20 horas no estádio Beira Rio. Copa Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, o Santos venceu o Deportivo Macará por 2-1, no estádio da Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final. Franco Posse abriu o placar para a equipe equatoriana. O Peixe empatou com Gabigol e virou com o William Arão.
Com o resultado, o Alvinegro joga pelo empate no confronto de volta para avançar às quartas de final. A partida decisiva está marcada para a próxima quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no Equador. Vasco e Olímpia empataram em 0-0 em São Januário. Com apoio de sua torcida e pelo bom momento na temporada, o Cruz Maltino no primeiro tempo jogou melhor. Só que o ritmo caiu no segundo tempo e não mexeu no placar. A próxima partida será na quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O empate leva a decisão para disputas de pênalti. Já o Botafogo sofreu uma dura derrota por 6-1 para o Cienciano do Peru. O jogo aconteceu no estádio de Cusco, no Peru. O Botafogo jogou a 3.400 metros de altitude e sentiu o efeito no preparo físico. O atacante Matias Suca foi o principal destaque da partida com um hat-trick, marcou 3 gols. Nery Banguera marcou 2 vezes e Marco Matnick completaram o marcador para o Cienciano. O gol de honra do Botafogo foi marcado de falta por Matheus Martins. Com esse resultado elástico, o Botafogo ficou em situação extremamente complicada na competição. Para avançar de fase diretamente, o time tem que marcar 5 gols de diferença. Aí levaria para as penalidades máximas ou vencer por 6 gols para se classificar. Jogo de volta na próxima quinta-feira, às 21h30 no estádio Nilton Santos. Copa Libertadores. Pela Taça Libertadores, o Mirassol e a LDU empataram em 1-1 no jogo de ida das oitavas de final. Aconteceu no José Maria de Campos Maia, o Maião. Della Torre marcou para o Mirassol e Alex Arce marcou o gol para o time da LDU. O confronto decisivo de volta será na próxima quinta-feira, às 19 horas, no estádio Rodrigo Paz, em Quito. Quem vencer avança e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Já o Corinthians segurou um importante empate por 0-0 contra o Rosário Central. O jogo aconteceu na Argentina. Com empate sem gols, a decisão da vaga para as quartas de final ficou totalmente aberta. Quem venceu o jogo de volta avança de fase. Um novo empate por qualquer placar levará a definição para as penalidades máximas. O duelo decisivo acontece na próxima quinta-feira, às 21h30 na Neoquímica Arena. Campeonato Intermunicipal. Pelo Campeonato Intermunicipal, a partida inaugural será neste sábado. A partida inaugural será neste sábado, às 3 da tarde. A Federação Baiana de Futebol sempre prepara aquela grande festa para as partidas que inaugura. E Quaraci foi campeã de 2025, é quem fará a abertura da competição. Portanto, às 3 da tarde, em Quaraci, a seleção de Quaraci vai estar jogando contra a seleção de Tapetinga. As demais seleções estreiam no dia de domingo, no dia seguinte, às 3 da tarde. A seleção de Itamaraju vai até Teixeira de Freitas e a seleção de Camaquã vai enfrentar Santa Cruz da Vitória em Camaquã. Copa Consórcio Construir. Já pela Copa Consórcio Construir, a primeira Copa Consórcio Construir, a expectativa é muito grande e a cerimônia de abertura e os primeiros confrontos acontecem em Teixeira de Freitas, no Estádio Municipal Tomatão. O primeiro jogo, a equipe de Vereda vai estar enfrentando a equipe de Itaém às 3 da tarde. Começa toda a expectativa para a festa. E a seleção de Teixeira de Freitas vai estar enfrentando a seleção de Prado. Seleção de Teixeira de Freitas e Prado. E esse jogo será transmitido pela Rádio Prado FM 104.9. Você não vai perder nenhum momento. Vai estar na sintonia e acompanhar esse grande jogo. Teixeira de Freitas e Prado pela Copa Consórcio Construir. 2 jogos neste final de semana. No sábado, Vereda e Itaém, Teixeira de Freitas e Prado. Esporte Cidade.
O Cruzeiro assinou o primeiro contrato profissional com o atacante Raul Soares Nascimento, de 16 anos, uma das principais promessas com destaque nas categorias de base do clube. Nascido aqui em Prado, o garoto Raul saiu daqui ainda bem pequeno e foi morar em Itaúna, Minas Gerais, onde se destacou no futebol. De lá foi jogar no Cabuloso, time que valorizou suas habilidades e talento, que encantou a todos. Seu tio Isailton, popular Pirico, morador aqui da cidade de Prado, ficou muito feliz com o anúncio da equipe mineira sobre esse contrato que vai até 2029 e agradeceu a Deus por mais esse passo conquistado pelo seu sobrinho. Há 2 anos no Cruzeiro ele tinha assinado um pré-contrato onde se destacou nas categorias de base, com belos dribles e gols pela equipe de Minas Gerais. Parabéns ao jovem Raul, e com certeza carrega em seu sangue o DNA da família, pois o tio já se destacou por onde jogou aqui na cidade e joga muito até hoje. Valeu, Pirico! Apesar de seu sobrinho não ter sido criado aqui, é um orgulho para todos nós pradenses saber que ele nasceu aqui na cidade de Prado e, além disso, tem familiares morando aqui em nossa cidade. Daí, Carlinhos, já fiz o meu Revelation, levei notícias da nossa cidade, Copa Consórcio Construir, Intermunicipal, Série A, B e C, Copa Sul-Americana, também falei da Libertadores. Tudo isso e muito mais aqui no seu Momento Esportivo. Toque, toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidades. Estou tirando o meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as músicas do passado aqui no presente. É o túnel do tempo, mas estarei de volta com o programa Momento Esportivo, aqui mesmo na Rádio Prado, no programa Tribuna do Povo, direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera.